Olá pessoal, tudo certo por aí? Hoje vamos mergulhar na mitologia egípcia para descobrir mais sobre uma das figuras mais icônicas e enigmáticas deste rico panteão, Anubis, conhecido como o deus dos mortos e da mumificação. Anubis desempenha um papel crucial nas crenças e práticas funerárias do Antigo Egito. Com sua cabeça de chacal e corpo humano, ele é uma figura facilmente reconhecível e carregada de simbolismo profundo. Mas quem exatamente era Anubis? Qual era sua função e importância na mitologia egípcia? E como ele influenciou a cultura e as práticas funerárias do Egito Antigo? Anubis, também conhecido pelo nome egípcio Impu, é uma das divindades mais reconhecidas e respeitadas da mitologia egípcia. Representado com a cabeça de chacal e corpo humano, Anubis é frequentemente associado aos rituais funerários, mumificação e proteção das tumbas. Sua imagem icônica, com o semblante de um chacal, simboliza seu papel como guardião dos mortos e guia das almas na travessia para o além. O nome Anubis significa aquele que está sobre a montanha, uma referência às montanhas do deserto onde os chacais eram frequentemente vistos. Esta associação sublinha sua função como protetor das necrópolis, os locais de sepultamento, que eram muitas vezes situados em áreas desérticas e montanhosas. Como guardião das necrópolis, Anubis tinha a responsabilidade de proteger os túmulos dos mortos de profanações e garantir que os rituais funerários fossem conduzidos corretamente. Na mitologia egípcia, Anubis desempenha um papel crucial no processo de mumificação. Ele é frequentemente representado supervisionando o embalsamamento de Osíris, o deus dos mortos e da ressurreição, um mito central que destaca a importância de Anubis nas práticas funerárias. Sua presença garantia que os mortos fossem adequadamente preparados para a vida após a morte, um aspecto vital da crença egípcia na imortalidade da alma. Anubis também é conhecido como o juiz das almas. No processo de julgamento dos mortos, ele era responsável por pesar o coração dos falecidos contra a pena de Maat, a deusa da verdade e justiça. Este julgamento determinava se a alma era digna de entrar no reino de Osíris ou se seria devorada por Amite, a devoradora de almas. Essa função de Anubis destaca sua importância não apenas na preparação dos mortos, mas também na manutenção da ordem e justiça no além. Além de suas funções funerárias, Anubis era venerado como um deus protetor. Os egípcios acreditavam que ele poderia afastar os espíritos malignos e proteger os vivos e os mortos de influências malévolas. Suas orações e oferendas eram comuns nas tumbas e templos, refletindo sua posição vital na religiosidade egípcia. A representação de Anubis com a cabeça de chacal também tem um simbolismo profundo. Os chacais eram conhecidos por rondar os cemitérios, e a imagem de Anubis com uma cabeça de chacal sublinha sua vigilância e proteção contínuas sobre os mortos. Este simbolismo também reforça a conexão de Anubis com o ciclo de vida, morte e renascimento, uma crença central na espiritualidade egípcia. Anubis, uma das divindades mais emblemáticas da mitologia egípcia, desempenha um papel central em várias funções relacionadas à morte e ao além. Seu papel multifacetado abrange desde a proteção dos mortos até a supervisão de rituais sagrados, tornando uma figura indispensável no panteão egípcio, guardião dos mortos. Como guardião dos mortos, Anubis protege os corpos dos falecidos contra saqueadores e animais selvagens. Nos tempos antigos, as necrópolis eram frequentemente situadas em áreas desérticas, onde chacais e outros predadores eram uma ameaça constante. A imagem de Anubis com a cabeça de chacal simboliza sua vigilância sobre essas áreas sagradas, garantindo que os corpos permaneçam intactos e respeitados. Seu papel como protetor estende-se além da preservação física dos corpos, abrangendo também a proteção espiritual das almas dos mortos contra influências malignas. Responsável por guiar as almas no submundo, Anubis é também o guia das almas no submundo, ajudando os mortos a navegar pelo perigoso caminho para o além. Ele conduz as almas através do Dua, o reino dos mortos, até o salão de julgamento. Durante essa jornada, Anubis assegura que as almas estejam preparadas para enfrentar o julgamento final, orientando-as e oferecendo proteção contra as armadilhas e perigos que possam encontrar. Deus da mumificação, Anubis é intimamente associado ao processo de mumificação, um rito essencial para garantir a imortalidade da alma. A mumificação era vista como uma preparação necessária para a vida após a morte, e Anubis era considerado o supervisor desse processo sagrado.
Sacerdotes usavam máscaras de Anubis durante os rituais de embalsamamento, simbolizando sua presença e assistência divina. Eles realizavam cerimônias complexas para purificar e preservar o corpo, seguindo práticas que eram acreditadas ter sido ensinadas por Anubis. Sua participação garantiu que o corpo fosse adequadamente preparado para a jornada para o além, reforçando sua conexão com a preservação da vida após a morte. Juiz dos mortos, no julgamento das almas, Anubis desempenha um papel crucial. Ele preside a pesagem do coração, um rito determinante no qual o coração do falecido é pesado contra a pena de Maat, a deusa da verdade e justiça. Esta cerimônia, conhecida como a pesagem da alma, decide o destino da alma. Se o coração for mais leve que a pena, a alma é considerada pura e digna de entrar no reino de Osíris, vivendo eternamente em paz. Se o coração for mais pesado, indicando uma vida de pecado, a alma é devorada por Amit, a devoradora de almas, e deixada para a condenação eterna. A presença de Anubis neste julgamento reflete sua função como um deus de justiça e verdade, assegurando que apenas os dignos alcancem a vida eterna. Anubis, portanto, é uma figura central que atravessa várias esferas da mitologia e religião egípcias. Seu papel como guardião, guia, deus da mumificação e juiz sublinha sua importância vital no ciclo de vida, morte e renascimento que é fundamental para a compreensão egípcia do mundo e do além. Através de suas funções, Anubis assegura proteção e justiça para os mortos. Mantendo o equilíbrio e a ordem no universo espiritual dos antigos egípcios, Anubis, com sua distintiva cabeça de chacal ou cão selvagem e corpo humano, é uma das divindades mais reconhecíveis da mitologia egípcia. Suas representações são ricas em simbolismo e refletem seu papel multifacetado como guardião dos mortos, deus da mumificação e juiz das almas. A iconografia de Anubis é abundante em artefatos egípcios, onde ele é frequentemente retratado em estátuas, pinturas e relevos, descrição e simbolismo. A imagem de Anubis com a cabeça de chacal ou cão selvagem é profundamente simbólica. Os chacais eram animais que rondavam os cemitérios, e associar Anubis a essa criatura reforça seu papel como protetor das necrópolis. A escolha do chacal sublinha sua vigilância e capacidade de proteger os corpos dos mortos contra saqueadores e animais selvagens. O corpo humano de Anubis, combinado com a cabeça de chacal, simboliza a união do divino e do mortal, refletindo sua função de intermediário entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Sua cor preta também é altamente significativa. O preto não apenas representa a decomposição e a morte, mas também a fertilidade e o renascimento, pois está associado ao solo fértil do Nilo. Representações em artefatos egípcios. Anubis aparece em uma ampla variedade de artefatos egípcios, desde amuletos até grandes estátuas. Ele é frequentemente representado em posição de proteção ou realizando rituais funerários, destacando seu papel essencial na preparação dos mortos para a vida após a morte. Estátuas de Anubis eram comumente colocadas em tumbas e necrópolis como símbolos de proteção e garantia de que os rituais funerários fossem devidamente conduzidos. Iconografia. As estátuas de Anubis variam em tamanho e material, mas todas compartilham a característica cabeça de chacal. Em muitas representações, Anubis é mostrado de pé ou ajoelhado, segurando um cetro, um símbolo de sua autoridade e poder divino. Pinturas e relevos que decoram as paredes das tumbas e templos frequentemente retratam Anubis supervisionando o processo de mumificação ou guiando as almas dos falecidos. Imagens de Anubis são comuns nas câmaras funerárias, onde ele é frequentemente mostrado participando da pesagem do coração, uma cena crucial que decide o destino das almas no além. Essas representações não apenas servem como adornos decorativos, mas também como lembretes visuais de suas funções e da crença na vida após a morte. A presença de Anubis nas tumbas e templos é um testemunho de sua importância na religião e cultura egípcia. Seus atributos iconográficos, a cabeça de chacal, a cor preta, o cetro, são elementos que comunicam suas diversas funções e simbolismos. A arte egípcia utilizou essas representações para reforçar a reverência e a confiança em Anubis como guardião dos mortos e guia das almas. Anubis é uma figura central em várias histórias e mitos da mitologia egípcia, desempenhando papéis cruciais que reforçam sua posição como guardião dos mortos e restaurador da ordem. Seu envolvimento em lendas e contos destaca sua influência não apenas sobre os deuses, mas também sobre os mortais, tornando-o uma divindade reverenciada e temida.
Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Anubis é a lenda de Osíris. Osíris, o deus da ressurreição e do além, foi assassinado por seu irmão Sete, que desejava usurpar seu trono. Sete desmembrou o corpo de Osíris e espalhou os pedaços por todo o Egito. Ísis, esposa de Osíris, recuperou os pedaços com a ajuda de sua irmã Néftis e juntas, procuraram Anubis para realizar o ritual de embalsamamento. Anubis desempenhou um papel vital ao embalsamar Osíris, restaurando seu corpo e permitindo sua ressurreição. Este ato não só restabeleceu Osíris como governante do submundo, mas também estabeleceu Anubis como mestre da mumificação. Através deste mito, Anubis é reconhecido como o restaurador da ordem. Capaz de trazer equilíbrio e continuidade entre a vida e a morte, além da história de Osíris, Anubis aparece em várias outras lendas e contos egípcios. Em muitos desses relatos, ele é descrito como um deus justo e protetor, que auxilia tanto deuses quanto mortais. Sua sabedoria e conhecimento dos rituais funerários fazem dele uma figura crucial em momentos de transição e julgamento. Em um conto popular, Anubis é descrito como o salvador de um príncipe egípcio que estava destinado a enfrentar uma série de desafios mortais. Usando sua astúcia e poderes divinos, Anubis guia o príncipe através de provações, ajudando-o a superar obstáculos e a alcançar seu destino. Este conto destaca a natureza protetora e benevolente de Anubis, ilustrando sua disposição de intervir em nome dos mortais dignos. Anubis também exerce influência sobre os destinos dos deuses. Em alguns mitos, ele é chamado para resolver disputas entre divindades ou para restaurar a ordem divina quando perturbada. Sua imparcialidade e comprometimento com a justiça o tornam um árbitro confiável, respeitado por todas as entidades celestiais. Anubis, o deus egípcio da morte, mumificação e protetor dos túmulos, transcendeu os séculos e se estabeleceu como uma figura icônica não apenas na mitologia antiga, mas também na cultura pop moderna. Sua influência se estende por várias formas de arte, literatura e até mesmo cinema, inspirando obras que exploram temas profundos como vida após a morte, proteção dos mortos e justiça. Anubis frequentemente aparece na literatura contemporânea como uma figura que simboliza mistério e transcendência. Escritores e poetas muitas vezes o utilizam como um arquétipo para explorar temas de morte e renascimento, assim como para representar o papel do guia espiritual em jornadas épicas. Sua imagem como um deus que guia as almas através do submundo ressoa particularmente em histórias que abordam a transição entre a vida e a morte. Na arte contemporânea, Anubis continua a ser uma fonte de inspiração. Artistas visuais frequentemente retratam sua figura com a cabeça de chacal em pinturas, esculturas e ilustrações que capturam sua dualidade entre a vida e a morte. Suas representações não apenas evocam o aspecto ritualístico da mumificação, mas também refletem uma fascinação contínua com o divino e o espiritual no mundo moderno. Anubis é frequentemente explorado na cultura pop como um guardião dos mortos e protetor das almas perdidas. Em obras contemporâneas, ele é muitas vezes visto como um símbolo de segurança espiritual, oferecendo conforto aos que enfrentam a inevitabilidade da morte. Filmes, séries e jogos frequentemente incorporam Anubis como uma figura que orienta os protagonistas através de desafios espirituais, utilizando seu conhecimento do além para proteger aqueles que buscam a verdade e a redenção. Em suma, Anubis não apenas mantém sua relevância na mitologia egípcia, mas também continua a exercer um impacto profundo na cultura pop moderna. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.